Imagina só a cena, um quarto de hospital logo depois de uma cirurgia. O procedimento em si acabou, mas a verdadeira jornada, a da recuperação, está só começando. E olha, essa jornada vai muito além de só ficar deitado descansando. É aqui que a gente vai entender o papel fundamental da fisioterapia nesse processo todo. Essa frase, na verdade, resume tudo. É exatamente isso. Uma recuperação ativa com a orientação de um fisioterapeuta é a chave para a gente evitar um monte de complicação num momento em que o corpo está tão vulnerável. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Tudo começa com o encaminhamento. O fisioterapeuta é chamado para avaliar um paciente que acabou de sair do centro cirúrgico. A missão é bem clara: começar um acompanhamento para garantir que essa recuperação seja o mais segura e eficiente possível. E o que a gente encontra, o quadro costuma ser este: um paciente adulto sentindo dor ali na incisão, com uma respiração bem curtinha, sabe? E, claro, com um certo receio de se movimentar. Esses são sinais clássicos que, se a gente não intervir logo, podem levar a complicações e atrasar toda a recuperação. O trabalho começa ali mesmo, do lado da cama. É hora de começar a juntar as pistas, sabe? Observar, medir, auscultar. Tudo para a gente conseguir traçar um mapa bem preciso do que aquele paciente está precisando naquele exato momento. E aqui, os dados começam a contar uma história. A gente vê que a respiração está superficial. A saturação de oxigênio está ali no limite, 92, 93%. Quando a gente ausculta, os sons pulmonares lá nas bases estão mais fracos, diminuídos. E a tosse? A pessoa até tenta, mas a dor não deixa ser uma tosse forte, eficaz. Cada um desses pontos é uma peça do quebra-cabeça. Ok, com esses dados em mãos, a gente sai da simples observação e parte para a interpretação. O que tudo isso quer dizer? É agora que o raciocínio clínico entra em campo para conectar todos esses pontos. O que a gente tem aqui é um quadro de hipoventilação. Traduzindo, o ar não está chegando com força total lá no fundo dos pulmões. Isso acontece porque a respiração está sendo limitada, tanto pela dor quanto pelo receio de se mover. O ponto crucial é entender essa cascata. A dor leva a uma respiração superficial. Essa respiração superficial causa hipoventilação. E isso aumenta o risco de atelectasia, que é quando uma parte do pulmão meio que murcha. Ou seja, o problema central aqui não é um bloqueio, não é uma doença prévia, é a falta de uma ventilação adequada. Aí surge uma pergunta muito boa. A gente costuma associar tosse com resfriado, certo? Mas nesse cenário de pós-operatório, a história é outra. A tosse vira uma ferramenta essencial, uma verdadeira aliada. A resposta está no efeito da anestesia. Pensa que as nossas vias aéreas têm os pelinhos microscópicos, os cílios, que funcionam como uma esteira rolante, sempre limpando tudo. A anestesia deixa essa esteira bem lenta. Com isso, a secreção que o nosso corpo produz normalmente começa a acumular. E aí, a única maneira de tirar essa secreção e evitar uma infecção é tossindo. Bom, agora que a gente já entendeu o problema e a causa, partimos para a ação. A intervenção é prática e bem direcionada. O foco agora é treinar essa pessoa a respirar de novo, de um jeito consciente e que funcione de verdade. Para reverter aquele padrão superficial, a gente usa técnicas de reexpansão pulmonar, com exercícios como a inspiração máxima sustentada ou a inspiração fracionada. A gente vai orientando o paciente a redescobrir a capacidade total dos pulmões, a levar o ar de volta para aquelas áreas que estavam sendo pouco usadas. O nosso alvo é bem claro, é fazer uma troca. Trocar aquele padrão de respiração curtinha e rápida por uma respiração profunda, que realmente enche os pulmões e ventile todas as áreas, principalmente as bases. E para resolver o problema da tosse com dor, a gente ensina uma técnica simples e muito eficaz, a tosse protegida. É só abraçar um travesseiro com firmeza contra a incisão na hora de tossir. Essa pressão externa dá um suporte, estabiliza a região, alivia a dor e pronto, permite uma tosse muito mais forte e eficiente. É uma técnica que transforma a recuperação. Mas a recuperação não para por aí, não é só sobre respirar. A gente precisa, de forma crucial, juntar esses ganhos respiratórios com o movimento para devolver a funcionalidade e independência da pessoa. E essa progressão é feita passo a passo, com toda a segurança. A gente começa sentando na beira da cama, depois ajuda a pessoa a ficar de pé e então a dar os primeiros passos. Cada um desses movimentos é uma vitória enorme, um marco para prevenir outras complicações e restaurar a independência. O segredo aqui é a coordenação. Cada etapa, desde o sentar até o caminhar, é feita em sincronia com aquela respiração controlada que a gente treinou. Isso não só melhora a parte cardiorrespiratória, como também dá uma confiança gigantesca para a pessoa se mover sem tanto medo da dor.
E a resposta a tudo isso costuma ser muito rápida. A ventilação melhora, a gente vê o tórax expandindo melhor, a tosse finalmente funciona. Mas talvez o maior ganho seja a confiança que a pessoa adquire, se tornando protagonista da própria recuperação. E isso nos traz de volta à nossa mensagem principal. É uma mudança de perspectiva muito importante. O foco da fisioterapia no pós-operatório não é lidar com uma obstrução, e sim restaurar uma função que é absolutamente essencial, a ventilação pulmonar. Fica então a reflexão final. Esse tipo de caso mostra claramente que a recuperação não é um processo passivo de simplesmente esperar o tempo passar. É uma ação, é um treinamento deliberado, é a prova de que, com a orientação certa, o corpo pode e deve ser ativamente guiado de volta à sua plena função.